segunda marca de uma igreja saudável, a teologia bíblica, que, na tese do autor, é essa grande história contida na Bíblia, em que o personagem principal é Deus. A Bíblia nos apresenta Deus. Mais uma vez, a Bíblia não é um emaranhado de textos sem sentido. Todos os textos da palavra de Deus, todos os 66 livros, compõem essa grande história em que o personagem central é Deus. Para introduzir esse assunto, ele começa com uma ilustração, um exemplo da sua vida no magistério, né? Ele está dando aula e diz ele que faz uma pergunta aos seus alunos. Quem vocês acham que Deus é? Ele pergunta. E um aluno levanta-se e responde. Então Bill respondeu, era o nome do aluno. Bill disse, eu vou responder essa pergunta. E ele respondeu em 3 pontos. Eu gosto de pensar em Deus da seguinte maneira. Deus é sábio, mas não é intrometido. Segunda coisa que Bill disse. Deus é cheio de compaixão, mas não é dominador. Terceira e última coisa. Deus é cheio de recursos, mas não frustrador de planos. Essa foi a resposta do aluno. Quando ele terminou a resposta, né, ninguém disse amém. Então Mark Dever respondeu. Muito obrigado, Bill, por falar-nos tanto a respeito de quem você é. Ao tentar definir Deus, Bill atribuiu a Deus características que lhe eram próprias. Então ele fez uma projeção a Deus de quem, na verdade, ele era. Ele estava querendo dizer o quê? Que ele era sábio, mas ele não se intrometia na vida das pessoas. Que ele era compassivo, ele tinha compaixão, mas que ele não gostava de dominar pessoas. E por último, que ele tinha muitos recursos, mas ele não frustrava os planos de ninguém. Essa é basicamente a visão que as pessoas comuns têm de Deus. Um Deus intrometido, porque ele muitas vezes intervém na história humana, aplicando os seus mandamentos, chamando as pessoas a uma obediência à palavra de Deus. As pessoas muitas vezes têm Deus como esse ser dominador, assim como o diabo quis representar a Deus no jardim do Éden, dizendo a Adão e Eva que Deus é assim, Deus não quer que vocês comam do fruto, Deus não aceita Deus não aceita ter pessoas iguais a ele. Então o diabo ele foi tentando Eva ali até que Eva caiu nessa mentira de que se comesse a fruta, né, ela ia conseguir, Adão e Eva iam conseguir ser iguais a Deus. Era uma mentira diabólica, né? E a outra coisa que pensamos às vezes sobre Deus é que Deus é esse Deus frustrador de planos. Nós temos os nossos planos, nossos desejos, mas Deus ele tem esses seus planos mais altos e ele quer impor esses planos a nós. Daí a resposta de Bill. Deus é sábio, mas não intrometido. É compassivo, mas não é dominador. É cheio de recursos, mas não é frustrador de planos. Essa é uma compreensão errônea que muitas pessoas têm sobre Deus. E o Mark Dever, ele corrige esse pensamento. Depois de confrontar o aluno, né? Depois de corrigir o aluno, então ele diz a verdade que ele quer apresentar. Que nós não estamos interessados no que nós desejamos que Deus seja, mas no que a Bíblia diz que Deus de fato é. Então essa é a grande verdade. Nós não podemos nos enganar. Fabricando um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Nós temos que... A grande verdade sobre Deus tem que vir de fora de nós. Nós temos que ter uma verdade sobre Deus que vem das Escrituras, da palavra de Deus. Esse aqui é o grande ensinamento do autor. Agora, a pergunta que era feita a um aluno na classe do professor, agora eu pergunto a meus irmãos, e para você, quem é Deus? Como você acha que Deus é? Veja, que eu não estou perguntando como você deseja que Deus seja, mas como que você acha que Deus realmente é? O autor vai colocar aqui o tema do ceticismo em relação ao conhecimento de Deus. O que é isso? A falta de interesse quando o tema é o conhecimento de Deus. Por que há tanto desinteresse a esse respeito? Por que há tanta falta de atenção? É uma boa pergunta a se fazer. Vejam, nós estamos em pleno domingo, mas a nossa igreja não está cheia. Então, basicamente, irmãos, em termos simples e claros, se fosse um assunto importante, de interesse de todos, não era natural que a igreja estivesse cheia?
Então, se a igreja não está cheia, será que nós estamos considerando o assunto de hoje como algo importante? Se fosse uma questão de vida ou morte, as pessoas tinham, eu ainda vou mais além, não somente as pessoas dessa igreja, mas todas as pessoas da nossa comunidade tinham se programado ontem à noite, se levantado bem cedo, tinham feito todos os seus afazeres para não perder o horário de estarem aqui, porque o assunto ia ser sobremaneira importante. Mas há um problema geral, generalizado, um problema, meus irmãos, que envolve toda a nossa sociedade. Qual é esse problema? É o que o autor chama aqui de ceticismo em relação ao conhecimento de Deus. Há um desinteresse a esse respeito. E o desinteresse aqui, meus irmãos, como eu disse, envolve toda a sociedade. Pergunta importante: esse assunto é realmente importante para nós? Qual é o assunto que estamos trabalhando aqui? Teologia bíblica, o conhecimento de Deus. A Bíblia, ela nos conta uma grande história, ou melhor, Deus nos conta uma grande história na Bíblia sobre si mesmo, sobre a sua natureza, sobre o seu caráter. Mas eu pergunto, esse assunto é importante? Tão importante a ponto de nós deixarmos outras coisas menos importantes para nos concentrarmos sobre ele? Outra pergunta básica: por que há tanta falta de atenção sobre esse assunto? Há falta de atenção, meus irmãos, por parte dos católicos, há falta de atenção por parte dos protestantes e há falta de atenção por parte de toda a sociedade. É esse movimento que o autor faz, começando pelas religiões, indo até a sociedade. Todos esses departamentos estão acometidos por esse ceticismo, essa falta de interesse sobre o conhecimento de Deus. E ele cita os católicos. Ele diz que, por um lado, se os católicos reverenciam o Papa, ignoram os ensinamentos básicos que o próprio Papa ensina. E ele se refere a alguns assuntos específicos, os métodos contraceptivos e o aborto. Mas nós sabemos que eles se desinteressam por vários outros assuntos. Então, aqui, o primeiro ponto é que esse desinteresse também está entre os católicos romanos, que reverenciam o Papa, mas ignoram ensinamentos básicos da fé católica. E eu diria até da fé cristã. Aí ele vai para o outro ramo do cristianismo, os protestantes. E como o Mark Dever é um batista, ele cita os batistas. Olha o que ele diz a respeito do desinteresse dos protestantes. Os protestantes, que eram conhecidos por reprovarem a imoralidade, são retratados como cristãos que fizeram as pazes com a cultura do tudo é permitido. Então nós já vimos que o desinteresse está entre os católicos romanos e está também entre os protestantes. E ele vai mais além e diz que é um problema tão geral que afetou até a sociedade. É um problema cultural, o problema do desinteresse, do ceticismo em relação ao conhecimento de Deus. Ele diz em relação à sociedade: a nossa sociedade contemporânea, nessa sociedade, as crenças foram domesticadas. E esse aqui é um termo importante, a domestificação da crença. O que é isso? Tem a ver, meus irmãos, com o relativismo da verdade. Vou falar em termos simples. Quando o autor diz que as crenças estão sendo domesticadas, é porque cada qual tem a sua verdade sobre Deus. Não existe mais uma verdade concreta e absoluta, dizendo que Deus é assim, ponto final. Hoje, as pessoas pensam assim: para mim, Deus é isso. Para fulano, ele vai ter aquele pensamento sobre Deus. E outra pessoa vai ter o seu próprio pensamento sobre Deus. E assim, cada qual tem o seu pensamento sobre Deus, tem a sua verdade sobre Deus. E todas essas verdades são diferentes umas das outras, mas cada qual não abre mão da sua verdade. Essa é a domestificação da fé, da crença que ele diz. Não há mais verdades absolutas na palavra de Deus. Eu tomo o que eu acho que Deus seja e tomo isso como minha verdade. Vou tentar dar um exemplo claro aqui. A Bíblia nos dá uma definição sobre Deus. Como é que eu domestifico essa crença? Eu digo assim: eu não acredito que Deus seja assim do jeito que a Bíblia diz. Um Deus amoroso, mas que também se ira. Um Deus compassivo, mas que julga e condena pessoas. Eu acho que Deus não é assim. Então, eu prefiro entender Deus como sendo um Deus amoroso, só compassivo,
que não vai julgar ninguém, que não vai condenar ninguém, um Deus que só criou o céu, mas que não tem nada a ver com o inferno. Veja, esse último pensamento é o que o autor chama de domesticar as crenças. Eu tenho meu próprio pensamento a respeito de Deus. E eu não devo interferir no pensamento do outro, que tem também, por sua vez, o seu pensamento sobre Deus. As pessoas, então, elas particularizaram a fé. Cada qual tem o seu pensamento sobre Deus, sobre a igreja e sobre o mundo. Nós não brigamos mais pelas verdades objetivas e concretas. Hoje, meus irmãos, nós aqui da igreja, nós sabemos que há uma verdade final, que há uma verdade absoluta e concreta, que essa verdade está na palavra de Deus. Mas dificilmente nós vamos confrontar pessoas que não tenham esse pensamento que nós temos. Porque nós não queremos, por um lado, ferir as pessoas, decepcionar as pessoas, tentar frustrar os planos das pessoas, dominar pessoas com a nossa forma de ver Deus. Então nós não brigamos mais pela verdade, porque cada qual, nós estamos numa cultura em que cada qual tem o seu pensamento. E eu não posso mais estar sendo implantado um pensamento, uma noção de que é errado eu confrontar pessoas, eu tentar colocar na discussão a minha opinião. Não está errado bem colocar na mesa a minha opinião. O que está errado para as pessoas é eu dizer que há uma verdade absoluta, que a Bíblia define como Deus é, e além disso, todas as outras definições estão erradas. É contra esse tipo de pensamento que a sociedade se revolta, porque nós vivemos numa cultura em que todos têm a sua verdade particular. É isso que o autor chama de domesticar a fé, particularizar a fé, as definições sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja. Ou seja, irmãos, Deus é o que Bill falou, o que eu desejo que ele seja, e ponto final. Quem vier com outra definição, ainda que seja bíblica, escriturística, eu só aceito se eu quiser, porque eu já tenho a minha verdade sobre Deus. Ele é o que eu desejo que ele seja. Deus é assim, assim e assim. Esse é o pensamento instalado na nossa cultura. Quer ver, você vai em qualquer casa? As pessoas, elas têm as suas verdades. É uma dificuldade impressionante, meus irmãos, quando nós vamos tentar influenciar as pessoas pela cultura bíblica. Porque cada qual tem a sua cultura, tem a sua verdade e tem a sua fé. Nós precisamos quebrar esse pensamento. Nós precisamos voltar, irmãos, à ideia de que há sim verdades absolutas. Que a Bíblia nos apresenta uma verdade indiscutível de como Deus é. E todas as outras definições humanas são erradas se contradisserem essa verdade bíblica e escriturística. As pessoas dizem, né, na nossa sociedade contemporânea, todos os caminhos levam a Deus. Então, há pessoas, irmãos, que fazem uma mistura de religião. Elas não querem escolher religião A nem religião B. Elas não querem só uma, elas querem várias. Então elas juntam o cristianismo, seja catolicismo, seja protestantismo, seja neopentecostalismo. Elas são todas essas coisas juntas. Juntam a isso o hinduísmo, o budismo, o espiritismo. E elas acham que quanto mais, melhor. Que todos esses caminhos levam a Deus. Porque a verdade está relativizada em todos esses ambientes a verdade de Deus. Em outras palavras, Deus está no budismo, Deus também está no cristianismo, Deus tanto está no espiritismo quanto ele está no cristianismo. Então, para as pessoas não há diferença. Todos esses caminhos religiosos levam a Deus. É a relativização da fé, a domesticação da fé. Cada qual tem a sua verdade. E se eu juntar todas essas verdades e fizer o que o autor chama de miscelânea, uma confusão, um emaranhado de coisas, juntar todas essas religiões, para mim vai ser melhor. Eu vou estar mais seguro. Então é isso que as pessoas têm feito. Nós temos que quebrar esse pensamento. Voltarmos à verdade de que há um só pensamento, de que há uma só fé, um só caminho, que é Deus, e o Senhor Jesus Cristo diz em João 14,6 que é Ele mesmo, que há essa verdade absoluta. O que não se vê na sociedade contemporânea, caracterizada pelo relativismo, pela ausência de verdades absolutas. Hoje, as pessoas creem ser verdadeiro o que elas desejam que seja. Por que eu não posso ter a minha opinião, dizem elas? Por que eu não posso ter a minha definição sobre Deus? Porque só é verdade o que a Bíblia diz.
Desde quando um livro escrito há mais de 2.000 anos, e se considerarmos o Antigo Testamento, há mais de 3, há 5.000 anos. Por que eu devo crer nisso? Por que o que está escrito lá é verdade? Por que eu não posso pensar em uma definição mais elaborada sobre a realidade da vida e sobre Deus a partir do avanço da tecnologia, do avanço da sociedade? Por que eu não posso pensar nas definições filosóficas de hoje? Será que Deus não é da forma que os filósofos atuais têm pensado? Um Deus mais liberal, um Deus que não condena ninguém, um Deus que não vai penalizar pessoas por causa dos seus erros, dos seus pecados, um Deus que já aboliu a noção de inferno. Por que eu não posso pensar em um Deus assim? Esse é o Deus que eu desejo. Hoje as pessoas acham que a verdade é aquelas coisas que elas querem que sejam, que elas desejam. Conclusão. O cristianismo ele tem sido modelado para se encaixar no pensamento do homem atual. Nós tomamos, por assim dizer, as verdades bíblicas e readaptamos a cultura atual. Isso representa o ceticismo religioso, o desinteresse por Deus pelas verdades objetivas e absolutas. Nós temos que voltar a isso. Nós temos que cultivar essa noção de que a Bíblia nos apresenta quem Deus de fato é. E todos os pensamentos extra-bíblicos, para nós, são errados. Então, nós vimos aqui o tema do desinteresse em relação ao conhecimento de Deus. Por parte de quem? Se vocês lembram, dos católicos, dos protestantes também, e da sociedade de forma geral. Muito bem, vocês estão acompanhando o ponto. Agora, giremos um pouco aqui o rosto para o outro extremo. Nós realmente estamos interessados naquilo que acreditamos? Por exemplo, irmãos, nós temos vários serviços em nossa igreja em relação a Deus. Nós temos algumas práticas religiosas, orações, louvores, a pregação da palavra de Deus, a nossa ida à igreja. Nós temos que praticar o amor aos irmãos, temos que separar um tempo para ir à casa de Deus. A grande pergunta aqui, nós realmente estamos interessados nisso que fazemos? Nós dizemos que cremos nisso, mas nós estamos de fato interessados nessas coisas? Em outras palavras, uma coisa aqui que vai revelar o nosso grau de importância a essas coisas que mencionei. Separamos tempo para a oração individual, em casa e coletivamente na igreja? Nós se importamos mesmo com as músicas que cantamos? São músicas que louvam a Deus, que apresentam o caráter de Deus? Nós estamos preocupados com a pregação que está acontecendo em nossa igreja? É realmente uma pregação que expõe as Escrituras? Outra coisa, nós estamos interessados em ir à igreja? Ou será que nós estamos indo ali no culto de domingo, de terça-feira, de sexta-feira, só realmente porque eu tenho que cumprir a tabela? Só porque eu tenho que ir? Ou nós estamos indo ali porque realmente nós nos interessamos com aquilo que nós estamos professando, com aquilo que nós estamos crendo? Nós estamos desfrutando e praticando o amor aos irmãos? Estamos nos importando com isso? Nós temos separado tempo para ir à igreja? Ou nós estamos dedicando tempo à igreja somente aquela parte do tempo que está sobrando? Será que nós estamos priorizando o tempo para irmos à igreja? Nós temos a nossa forma de crer em Deus, apresentada pela Bíblia. As orações, os louvores, a nossa prática religiosa como um todo. Agora, um ponto importante. As orações, os louvores, a pregação da palavra de Deus, a nossa ida à igreja, toda a nossa liturgia, a separação do tempo que dedicamos a Deus, irmãos, tudo isso é preciso saber que só faz sentido se estiver dentro dessa grande teologia bíblica, dessa grande história que a Bíblia nos conta. Ora, se Deus não ouve as nossas orações, que sentido faz orar? Se Deus não é onipresente, não está na igreja, que sentido faz adorá-lo? Que sentido faz ir à igreja? Que sentido faz eu separar um tempo
para Deus se nós não compreendemos que tudo que fazemos está em harmonia com essa grande história contada pela Bíblia? Que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é santo, que Deus é fiel, que Ele é amoroso e que Ele é soberano. Tudo isso que fazemos aqui só faz sentido se estiver em harmonia com essa grande história contada pelas Escrituras. O que acontece hoje é que as pessoas, muitas vezes, e esse é um perigo, vocês sabem, irmãos, podemos estar orando, podemos estar adorando, cantando louvores, podemos estar ouvindo pregações, indo à igreja, mas fazendo isso sem sentido algum, sem considerar a grande história apresentada pela palavra de Deus. Podemos estar nadando nesse mar de confusões. Muitas religiões, há muitas vozes, muitas verdades. Nós não podemos, meus irmãos, entrar nessa de desenvolver todos os nossos serviços religiosos sem compreendermos que isso faz parte de uma história maior. Para falar a verdade, irmãos, o que nós precisamos é o que o autor chama aqui de estrutura. Esse é um termo importante aqui no nosso estudo. Já estamos finalizando, falta só um tópico. Entraremos agora no tópico da estrutura bíblica. Nós temos que ter uma estrutura, irmãos, que dê base para todos os nossos serviços religiosos. A oração, a adoração, a nossa ida à igreja. Nós temos que ter uma estrutura que dê significado a isso. E nós temos que compreender que a Bíblia tem essa estrutura. A Bíblia é uma coisa bem organizada e bem estruturada. O que é uma estrutura? A estrutura que o autor fala aqui é o modo como qualquer coisa é organizada para transmitir um sentido. Vamos aplicar isso à construção civil. Por exemplo, aqui nós temos uma igreja. Há 4 paredes. Essas paredes são construídas de tijolo, massa, que é feita de areia, de cimento e tudo mais. Mas aqui só é uma igreja, um templo religioso, porque há uma estrutura bem organizada, certo? Há um telhado que está em cima, há um alicerce que faz a base estar embaixo. Todas as coisas têm os seus cantos bem definidos, as paredes laterais, as paredes nas extremidades da frente e de trás. Mas se isso aqui, irmãos, fosse apenas um amontoado de tijolo, de areia, cimento, de água, havia algum sentido nisso? Nós diríamos que isso é uma igreja? Não, porque não há sentido. Em um amontoado de tijolo, de areia, cimento, argamassa, não há sentido. Só há sentido, essas coisas só têm sentido se elas estiverem bem definidas e organizadas na grande estrutura maior, que é a igreja. O templo, a construção. E para que haja essa organização, tem que haver a estrutura. As paredes têm que estar levantadas, o telhado tem que estar em cima, o alicerce tem que estar embaixo. Tudo bem estruturado. Aplicando isso ao nosso estudo aqui, a Bíblia, irmãos, não é só um amontoado de livros, de palavras. Há uma estrutura. Essa estrutura é essa grande história que está sobre todas as outras histórias contadas na Bíblia. Todas essas histórias pequenas, a de Moisés, a de José, de Abraão, de Jesus, só fazem sentido se estiverem harmonizadas com a grande história de Deus que está sobre todas as coisas. Certo? Assim como o tijolo na parede só faz sentido se estiver lá na parede, no seu canto bem definido, assim também as nossas orações, nossos louvores, nosso serviço religioso só vai fazer sentido se estiver harmonizado com essa grande história de Deus. Ponto importante. Se uma igreja não tiver a teologia bíblica, sua pregação não tem sentido. Suas orações não têm sentido. Seu serviço de louvor não tem sentido. Porque desconsidera a grande história de Deus. Se você não alinha tudo que você faz ao que Deus é, você está cumprindo um papel fora do que Deus propôs para você nessa grande história dele. Essa é a importância da estrutura. Se não temos uma estrutura, nós estamos em um mar de confusão. Podemos até estar orando, louvando,
Mas essas coisas não têm sentido. Porque nós desconsideramos a história maior. Como nós iremos saber se o nosso serviço religioso está em harmonia com o que Deus quer para nós, se nós não conhecemos a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus? Então, meus irmãos, para falar de estrutura, o autor aqui, ele vai falar de duas coisas importantes. Ele vai fazer aqui um trabalho comparativo, para a gente poder entender o que é que essa estrutura faz. Ele fala, então, do sistema que hoje conhecemos como sistema de GPS. O que é que um sistema de GPS faz? Ele guia os transportes. Antigamente foi usado para guiar os navios no alto mar. Quando o navio ele sai do porto e entra em mar aberto, o que acontece? As referências geográficas são perdidas. Você não tem um monte para você se guiar. Você não tem uma referência. Então, você não sabe mais onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste e o oeste. Você vai se guiar por quê? Antigamente as pessoas se guiavam pelas estrelas, pelas referências que estavam no céu. Depois inventaram, e o Mark Dever diz que essa invenção partiu de um parente seu nos Estados Unidos, o que ele chama de código Morse. É um código telegráfico, que era usado para que os navios pudessem ser guiados para chegar aonde eles queriam. Porque se você tem um navio em alto mar e você não tem um guia, como é que você sabe que você está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste? Você não sabe, porque você perdeu as referências. Então você precisa de algum mecanismo para o guiar. O mecanismo a que Mark Dever faz referência aqui é esse código telegráfico, inventado por seu parente próximo. E ele diz que esse código, meus irmãos, foi necessário para os navios durante 90 anos, até que foi substituído pelo sistema de satélites, o que conhecemos hoje como o sistema de GPS. Se você vai à capital do nosso estado, a Fortaleza, e você nunca foi lá, você precisa de um GPS para lhe guiar. Vejam, irmãos, esse GPS é essa grande estrutura que está guiando as coisas para os seus objetivos respectivos. Então, assim como os navios de antigamente, os carros de hoje, os meios de transporte de hoje, os meios de comunicação, precisam dos sistemas de telefonia, do sistema de GPS para serem guiados. Assim também nós, como crentes, como igrejas, nós precisamos das estruturas para sermos guiados em nossa fé. Porque senão nós vamos estar como em uma cidade, perdidos, sem saber para onde ir. Nós temos o carro, temos o transporte, temos um objetivo, um destino, mas nós não sabemos como chegar. Então, todo trajeto que pegarmos será sem sentido, sem definição. Nós temos as orações, temos os serviços religiosos, mas nós não temos um guia para nos levar até Deus. Então, todas as coisas que fazemos é sem sentido, se não tivermos a compreensão dessa estrutura maior. Então, o ponto importante aqui é, assim como as coisas precisam ser guiadas por algo superior, o sistema de GPS guia os carros, os navios, nós também precisamos ser guiados por alguma coisa superior. E o nosso guia aqui, o autor diz, que é a estrutura bíblica. E o que é essa estrutura? É o que ele chama, o nome técnico aqui, a metanarrativa bíblica. O que é isso? Metanarrativa bíblica. Vejam, primeiro ele fala sobre a estrutura. Agora ele diz que essa estrutura é a metanarrativa bíblica. E o que é uma metanarrativa? É uma história que está sobre todas as outras histórias. Uma grande história que dá sentido a todas as outras histórias. A Bíblia, irmãos, é um livro que conta muitas histórias de Adão, de Abraão, de Moisés, de José, de Jesus. Mas há uma história maior sobre todas essas que dá sentido e organização a todas essas histórias menores. Essa história maior é a metanarrativa. Certo? O que é a metanarrativa
da história da redenção? Vida, morte, ressurreição de Jesus. Quase. É a criação, a queda, a redenção e a consumação. Essa é a metanarrativa da história da redenção. Todas as outras coisas na história da redenção só fazem sentido dentro dessa grande história. Que Deus criou tudo, o homem caiu no pecado em Adão e Eva, Jesus veio para redimir e haverá uma consumação final de todas as coisas, uma restauração final. Pergunta: qual é a metanarrativa bíblica em relação ao nosso estudo de hoje? Não, aí é a metanarrativa em relação à história da redenção. É uma história que está dentro de uma história maior. Em relação à nossa teologia bíblica aqui, qual é a metanarrativa que está sobre todas as coisas? Qual é a história maior que nós começamos aqui dizendo? Qual é a história grande que a Bíblia conta? A Bíblia conta uma grande história em que o personagem principal é Deus. Essa grande história tem quantas divisões? 5. A primeira divisão qual é? Isso. Deus é o Criador. Segunda divisão. Segunda linha histórica. Deus é santo. Terceira, fiel. Quarta, quinta, soberano. Então eu vou perguntar mais uma vez. Qual é a grande metanarrativa bíblica? A história de Deus, que é dividida nessas 5 grandes linhas históricas. Toda a nossa realidade deve ser vista à luz dessa grande história. A história de Abraão, de Adão e Eva, meus irmãos, só tem sentido à luz da criação. Primeiro ponto aqui, da grande metanarrativa, Deus como Criador. Que sentido há, religiosamente falando, para um casal antigo se não houver a grande história da criação? Qual sentido existe em Deus ter chamado Abraão, ter separado Abraão para a santificação, se Deus não reivindica para si a adoração? E se Deus é contra todo tipo de idolatria? Qual é o sentido de Deus chamar Abraão de uma terra idólatra? Se Deus, ele não está comprometido, se Deus não é contra a idolatria. Então todas as coisas, irmãos, elas só fazem sentido se nós analisarmos essa grande história da Bíblia, certo? Essa história é chamada de estrutura. A estrutura é a metanarrativa bíblica. Essa grande história de Deus. O ponto aqui é que, na sociedade contemporânea, há oposição contra esse tipo de noção, de que a história tenha um significado fixo, determinado. O autor cita aqui um filósofo chamado Karl Popper. Por que ele cita esse cara? Porque esse filósofo, ele negava que a história tenha qualquer significado. E por que ele negava isso? O filósofo Karl Popper, ele não acreditava que a história tem um significado fixo, porque ele achava essa uma ideia perigosa, uma ideia opressora. Para ele, se você compreende que a história tem um significado, tem um começo, meio e fim, você tem que viver de acordo com aquilo. Senão sua vida não tem sentido. E para ele, esse era um sistema opressor. Por exemplo, os nazistas, eles achavam que, fazendo o que eles estavam fazendo, eles estavam cumprindo um papel no grande propósito da história da Alemanha, por exemplo. Só que o problema é que o propósito que eles interpretaram sobre a história estava errado. Então eles mataram judeus, mataram pessoas, e eles justificavam as suas ações por dizerem que a história, o plano total da história, exigia deles esse papel. E nós sabemos hoje que eles estavam errados. Esse era o medo que esse filósofo tinha. Nós não podemos compreender que a história a história humana tem um significado, tem um objetivo, porque se nós entendermos isso, nós estamos obrigados a viver de acordo com isso. Para a sociedade pós-moderna, que é essa sociedade em que não acredita em verdades absolutas, em que é dada ao relativismo, eles acreditam que essa história de juízo final é apenas uma história contada para fazer com que os seres humanos se comportem aqui na Terra. Então essa, para eles, é uma história opressora.
Você compreender que há uma metanarrativa bíblica, que há uma criação, que há uma queda, que há uma redenção em Cristo e uma consumação final, essa história oprime os seres humanos a viverem de acordo com isso. Essa é a grande crítica desses filósofos e da sociedade contemporânea. Não há uma metanarrativa. Não há uma história que está guiando a história humana. Então, se não existe Deus, nós podemos fazer o que nós quisermos, as nossas ações não importam, nós não vamos ser cobrados por causa das nossas ações, então nós podemos fazer o que nós quisermos. Esse pensamento esse tipo de pensamento é um pensamento opressor. Esse aqui é um pensamento opressor. Porque nós, pensando assim, nós nos aprisionamos em nossas ações, em nosso mal, em nosso pecado. Então, nesse sentido, a metanarrativa bíblica, em vez de nos oprimir, ela nos liberta. Porque ela nos liberta da opressão do pecado e da opressão do mal deste mundo e da nossa cultura até. Quando descobrimos, irmãos, que a história humana está dentro de uma grande história de Deus, então nós temos que alinhar as nossas vidas a essa grande história superior. Do contrário, nossa vida não tem sentido. A grande metanarrativa, em vez de nos oprimir, ela nos liberta. Mais um detalhe aqui, nós já estamos finalizando. Muita gente não compreende que nós estamos dentro dessa grande história de Deus. Muita gente está vivendo ainda, e nós também éramos assim como os peixes. Os peixes, será que eles sabem que estão dentro d'água? Acho que não. Eles não têm essa noção, certo? Que eles estão dentro de uma metanarrativa. Essa metanarrativa é a água. Esse é o ambiente deles. Eles não sabem que estão ali dentro. Um peixe fora d'água não há sentido para isso. Só existe sentido na vida de um peixe se ele estiver dentro d'água. Ali é o seu ambiente. Ali é um ambiente propício para a vida do peixe. Não há sentido em um homem fora dessa metanarrativa. Essa água é essa metanarrativa. Se estivermos fora dela, nós morremos. Assim como o peixe fora d'água. Não há sentido para um ser humano fora dessa grande história de Deus. Não há sentido para as nossas vidas. Se nós compreendemos agora, se nós não somos mais iguais aos peixes, se nós compreendemos que há uma história maior, qual é o primeiro passo? Alinharmos a nossa vida a essa grande história de Deus. As 5 grandes verdades da história de Deus. E aqui o autor diz assim: se quisermos conhecer o Deus da Bíblia, precisamos enxergar estas 5 linhas principais. Primeira, que Deus é criador. Se isso é verdade, Deus fez tudo para a sua glória, inclusive nós. Você, então, diante dessa verdade, foi criado para glorificá-lo. Agora, irmãos, isso faz sentido na cabeça de um descrente? Não faz sentido. Achar que você nasceu para glorificar a Deus não faz sentido na vida de quem não acredita que Deus criou tudo para a sua glória. Certo? Então, achar que a nossa vida foi feita para a glória de Deus só faz sentido se estivermos como peixe dentro d'água. Se estivermos dentro dessa metanarrativa em que nos conta que Deus criou tudo para a sua glória. Outra linha histórica. Deus é santo. Qual a aplicação para as nossas vidas? Você só tem sentido na vida se você viver uma vida em santificação. Mas se você está fora dessa compreensão histórica, você vai viver do jeito que você quiser. Você não deve nada a ninguém. Você não está debaixo de um Deus santo. Você não deve satisfação a ninguém. Então você vai viver como um peixe fora d'água, fora da grande história de Deus. A sua vida não tem sentido nenhum. Só há sentido para as nossas vidas se compreendermos que estamos dentro dessa grande metanarrativa bíblica. Terceira linha histórica. Deus é fiel. Então, viva em aliança com Ele. Você é casado com Deus. Sua vida só tem sentido se você for fiel a Ele. Quarta, Deus é amoroso. Então, ame como Ele amou. Você tem uma referência, como se fosse um sistema
Essa referência nós comparamos anteriormente ao sistema de satélite. Você tem uma referência, é o amor de Deus. Somos chamados a amar a Deus e ao nosso próximo. Última verdade, Deus é soberano. Qual o nosso papel dentro disso? De nos submeter a Ele, ao governo de Deus e confiar na sua providência. Veja, irmãos, nós só encontramos sentido em glorificar a Deus, em viver de maneira santa, em sermos fiéis, em amarmos a Deus e aos outros, em amar a Deus e aos outros, em nos submetermos à soberania de Deus, se nós compreendermos que Deus é o Criador, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é amoroso e que Ele é soberano. Essa é a grande história dentro da qual nós estamos. Aplicação do autor aqui. A liberdade verdadeira é encontrada quando vivemos segundo o papel que Deus nos deu nessa grande história. Nós somos livres quando nós harmonizamos a nossa vida dentro dessa grande história de Deus. A nossa conclusão. Nós temos que unir duas coisas aqui. A marca 1 e a marca 2. Alguém lembra da marca 1? Isso. Nós temos que unir ela a essa marca 2. Qual é a marca 2? Teologia bíblica. Que nos fala do conteúdo do que nós aprendemos na pregação expositiva. Então, a pregação expositiva, ela nos ensina o modo adequado de aprendermos sobre Deus. Já a teologia bíblica nos mostra aquilo que nós aprendemos na pregação expositiva. O conteúdo do que nós aprendemos. Essa grande história de Deus. Apresentada em 5 grandes divisões que nós já conhecemos aqui. Nós devemos, então, irmãos, desejar, anelar por pastores que pregam com base na palavra de Deus. Considerando que a Bíblia, que Deus conta na Bíblia, essa sua grande história, que dá sentido às nossas vidas e todas as outras histórias contadas pela Bíblia. Nós devemos analisar, então, se o pastor prega de acordo com essa grande história bíblica. Nós só podemos fazer essa análise se nós tivermos noção dessa grande história bíblica que nos cobre. Porque se nós não tivermos noção disso, toda pregação nós vamos aceitar. Mas para nós, a pregação importante que faz sentido é a pregação que considera essa metanarrativa bíblica. E qual é a pregação que considera isso? A pregação expositiva. Uma das principais características de uma igreja saudável é um entendimento bíblico de Deus em seu caráter e em sua maneira de lidar conosco. Nós só compreendemos isso se compreendermos essa grande história contida na palavra de Deus. Em último lugar, a grande estrutura bíblica pode ser resumida em 5 palavras. Podemos repetir? Criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Um resumo aqui da nossa aula de hoje. A aula de hoje teve o seu foco na segunda marca de uma igreja saudável. Qual é ela? Teologia bíblica. Essa teologia bíblica é essa grande história em que o personagem principal é Deus. Essa grande história é a estrutura bíblica que dá sentido a todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Essa grande estrutura, essa grande história bíblica sobre Deus foi dividida aqui, segundo o nosso estudo, em 5 grandes linhas. A primeira é que Deus, o Deus bíblico, é um Deus criador. Segunda, o Deus bíblico é um Deus santo. Terceira, o Deus bíblico é um Deus fiel. Quarta, o Deus bíblico é um Deus amoroso. Quinta, o Deus bíblico é um Deus soberano. Toda a nossa vida só tem sentido se harmonizarmos, toda a nossa vida só tem sentido se estiver harmonizada a essa grande verdade. Amém?